vamos tomar nossos assentos, para nós darmos início a este culto, na presença de Deus, culto de libertação, um culto que Deus tem abençoado, tem criado alguma forma, né? A gente tem ganhado roupagem, o pessoal está vindo, está conseguindo entender o propósito de Deus na minha e na sua vida. Muito feliz de ver os irmãos aqui nesta noite. Uns irmãos que eu amo muito, que está devendo para nós aí muitas e muitas visitas, né? Meu irmão amado aqui, mas a sua esposa, casal muito abençoado pelo Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 7. Quando você achar aí, você me fala para nós orarmos e dar início à palavra. Irmãos, 2 Coríntios 12, 7. Vamos orar e ler a palavra. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Pai, o Senhor já se faz presente neste lugar. Que a Tua palavra possa falar ao meu, ao nosso coração nesta noite. Ministra sobre nós, ó Pai, a Tua vontade. Ministra sobre nós o Teu querer, ó Pai, que nós possamos sair daqui com respostas. Que possamos sair daqui, ó Pai, cheios da Tua presença. E aquele que entrou aqui para ser curado, seja curado. Aquele que entrou aqui para ser transformado, seja transformado. Aquele que entrou aqui nesta noite, Pai, procurando, ó Pai, estar mais conectado com o Senhor, que sai daqui cheio do Teu Espírito para ser conectado. Mas não nos despeça, ó Pai, sem a Tua palavra, a verdadeira palavra ao nosso coração. Amém? Então, igreja, 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me exaltei pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me o quê? Me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pode se sentar, irmãos, vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Irmãos, é um texto ao qual a gente conhece bastante. Só Tua graça me basta. Nós pegamos esse pequeno parte do versículo, fazemos dele, às vezes, um amuleto. Só minha graça te basta. Mas por que a graça de Deus te basta? Por que somente a graça do Senhor é que me basta? Por que somente Deus fala? Porque a minha graça, o meu poder, eu te basto. Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, e quando ele chega nesse capítulo, ele começa o capítulo falando de revelações que foi dado para ele. E foi um homem, irmão, que Deus usou tremendamente. Depois de Cristo, talvez o maior cristão que habitou, que andou por aqui. Abriu igreja em tudo quanto era lugar. Se você abrir sua Bíblia no final aí, você vai ver alguns mapas, e vai ver a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo. Foi um homem implantador de igreja, um homem que escreve mais da metade do Novo Testamento, o único apóstolo sem ter andado com Jesus, foi revelado para ele aos céus,
Ele até conta isso numa passagem, que ele foi aos céus e conheceu Jesus, falou com ele. Então olha para você ver como que esse homem poderia ter um ego de todo tamanho. Como que esse homem de todos os apóstolos, como que esse homem de todos os ali, ele poderia simplesmente falar: eu fui o maior, eu sou o maior. Eu realmente fui escolhido por Deus. Mas aí ele começa aqui, onde a gente leu no 7, dizendo: para mim não se exaltar, foi-me dado um espinho na carne. Para mim não se exaltar, para mim não sair da minha humildade, Deus colocou um espinho na carne em mim. E ele ainda fala mais, um mensageiro de Satanás, um enviado de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O texto é muito esclarecedor, irmão. Ele tem um espinho na carne para ele não se exaltar das revelações, para ele não se exaltar daquilo que Deus fez através da vida dele. Aí ele fala ainda mais: e eu orei 3 vezes para Deus afastar de mim esse emissário de Satanás. Mas aí vem a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu me glorio na injustiça, na necessidade, na fraqueza e nas angústias. Porque, Paulo, quando você é fraco, aí eu sou forte. Quando você é fraco, Paulo, você é forte. Sabe por quê, irmão? Porque traz dependência. As nossas fraquezas nos mostra o quanto nós somos dependentes desse Deus. A minha e a sua fraqueza nos mostra o quanto nós necessitamos de Cristo. O tamanho do seu erro, o tamanho da sua fraqueza, te mostra o tanto que você necessita de Cristo na sua vida. Aonde abundou o pecado, super o quê? Abundou a graça de Deus. A nossa fraqueza, a nossa limitação, nos mostra o quanto nós somos dependentes de Cristo. Falhamos, pecamos, erramos dias após dias. Teve até um discípulo que perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Jesus falou: não, meu irmão, 70 vezes 7 por dia. Porque nós falhamos e erramos, sofremos injustiças. O mundo não é justo. No mundo há injustiça, irmão, a todo canto. Todo o sistema é corrompido e pode ser corrompido. O sistema cai, o sistema quebra. Tudo pode. Passamos o quê? Necessidades. Talvez não de alimento, talvez não de vestes, mas talvez do carinho do parceiro, do carinho da parceira. Passamos necessidade da falta de um respeito. Passamos a necessidade, talvez, na falta do respeito dos filhos pelos pais, da igreja para com o pastor. Passamos por essas necessidades, passamos por angústias. Quem aqui é blindado para não passar por alguma angústia? Quem aqui de nós nunca foi o quê? Angustiado. Tem dia que a gente está voando no Senhor. Tem dia que a alegria está no rosto estampada. A bênção está aí. Recebe uma palavra de Deus. O pastor te liga: meu filho, senti de Deus, você que vai pregar hoje. A alegria já está no coração. Mas tem dia, irmão, que não dá.
Tem dia que dá vontade de nem sair da cama. Tem dia que dá vontade de não vir no culto. Tem dia que não dá vontade de sair para trabalhar. Porque estamos o quê? Angustiados, preocupados. Porque o mês está findando, ainda não chegou, ainda não conseguiu aquele dinheiro para pagar a conta. Às vezes é os filhos que estão fora de casa. Passamos por angústias. E Deus falou, o dia mau, passamos por quê? Por perseguições. Irmão, eu nunca passei por perseguição. Você que imagina, irmão. Só de você chegar lá no seu serviço, às vezes, ou alguma rodinha, as pessoas já te chamar, lá vem o pastor, lá vem o crente. O que eles estão falando de você? Só da gente, alguém já levantar alguma calúnia, um falso testemunho, é uma perseguição. Lógico que perto do que os nossos irmãos passaram na antiguidade, isso não é nada, mas são novas perseguições. Só de quererem mudar a palavra de Deus, essa afronta que o mundo faz, que o mundo quer esfregar na nossa cara algumas verdades que não são verdades bíblicas, a respeito do casamento, a respeito de como criar seus filhos. Isso é uma perseguição contra a igreja. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então sofremos tudo isso. Sofremos tudo isso. Mas é engraçado que Deus, Ele olha para mim, para você, vê injustiça, Ele vê angústia, Ele vê a necessidade, Ele vê a perseguição e Ele fala assim: é aí que eu me fortaleço na sua vida. É aí que eu cresço na sua história. É nessa angústia, é nessa necessidade que você está vivendo, que eu vou mostrar para você que eu sou Deus na sua vida. Está sofrendo injustiça? Se prepare para ver a minha justiça. Está passando perseguição? Sim, Senhor, se prepare para ver a minha vingança, porque a vingança vem do Senhor. Está passando necessidade? Tô, Senhor, se prepare para ver a minha provisão na sua vida. Está fraco? Está angustiado? Se prepare para ver o meu consolo na sua história. Isso é graça. Isso é a graça na vida de Paulo. Paulo, você vai morrer com esse espinho na carne, Paulo. Você vai lutar com isso aí até o resto da sua vida, Paulo. Você vai lutar contra isso até o resto, até o último da sua vida. Mas fique sabendo, Paulo, porque a minha graça sempre vai estar sobre a sua vida. Talvez tenha uma batalha, irmão, que ela nunca sai da sua história. Você luta contra os pensamentos. Luta contra para não ter aquela atitude. Talvez é para você lutar mesmo. É isso que te mantém perto do Senhor. Eu estou estudando um pouco sobre a tradição judaica, para mim poder entender um pouco mais a palavra de Deus. E é engraçado que eu estou numa parte agora, a questão do pastoreio. E o pastor de ovelhas, irmão, ele cuida das ovelhas, mas ao mesmo tempo que você olha para um pastor de ovelha, ao mesmo tempo que ele está amando a ovelha, amando, carrega no colo, ele cuida dela, ele leva ela a pastos verdejantes, águas tranquilas, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele ao mesmo tempo a corrige. E estava estudando um pouco ali com um professor, e ele falava que ele foi uma vez em Israel e viu uns pastores de ovelha, e ele viu um pastor de ovelha pegar uma ovelha e quebrar a pata dela, de uma certa forma machucar a pata dela. E todo mundo que estava ali ficou surpreendido com isso. Por que ele fez isso? Por que ele acabou fazendo isso com ela? Isso é maldade? O pessoal estava ali e o guia explicou.
É porque deve que essa ovelha dá muito trabalho. Deve que essa ovelha foge demais. Aí ele prefere ver ela machucada, mas no rebanho. Ele prefere ver ela machucada, mas perto dele, do que ela saudável, longe da presença dele. Na hora ele glorificou a Deus, porque Deus às vezes é assim conosco, irmão. Às vezes Deus prefere você machucado, com espinho na carne, igual ele fez com Paulo, para você permanecer na presença dele. Mas ele nunca vai te deixar. A graça dele sempre vai estar na tua vida. Sabe por quê, irmão? Porque a graça é um favor imerecido. Eu não merecia, eu não mereço, mas o Senhor resolveu nos amar e nos abençoar. E Ele fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Sabe por quê, irmão? Porque quem está passando por dor, irmão, não sei se vocês já repararam isso, mas eu tinha um amigo que era muito assim. Quando ele estava no lamaçal, irmão, nunca vi para ouvir tanta palavra de Deus, irmão. Eu nunca vi para aceitar tanto a palavra de Deus no coração. Ele era dono de um comércio ali perto onde é que eu trabalho. Você entrava na loja, hino estava tocando o dia todo. Mas quando estava bem, quando ele estava bem, ele começava a questionar a palavra de Deus. Quando estava fraco, é o que ele estava fazendo o quê? Ele estava buscando, que ele estava mais forte. Então quando nós estamos fracos, irmão, nós queremos escutar a voz de Deus. Quantos aqui nesta noite talvez estão angustiado, triste, passando necessidade, está perseguido, está sofrendo alguma injustiça e não quer ouvir a voz de Deus? Não quer ouvir o clamor do Senhor, não quer ouvir a voz do Senhor? Mas nós precisamos estar nesse, é engraçado que nós precisamos estar nesse estado aqui, ó. Olha o estado que Deus queria Paulo. Quebrantado. Paulo, ser injuriado, Paulo, ser necessitado, Paulo. Mas a minha graça te basta, por quê? Porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Quanto mais, Paulo, você for humilde, quanto mais, Paulo, você descer, mais eu vou operar na sua vida. Mais eu vou operar em você, Paulo. Irmão, quanto mais nós estivermos aos pés de Jesus, que é o melhor lugar do mundo, é aos pés de Cristo, que é embaixo mesmo, aos pés dele, mais nós estamos perto do Senhor. Mais Ele está em nós, irmão. Mais Ele está em nós. Aquela mulher que quebra ali o perfume nos pés do Senhor, irmão. Só para você ter ideia o que ela quebrou todas as economias dela. Valia muito dinheiro, aquilo era uma economia que ela tinha. E ela entrega aos pés do Senhor. Meio que, eu te entrego tudo que eu tenho, Senhor. Eu te entrego tudo, eu te entrego a minha vida, eu te entrego as minhas economias. Eu me entrego ao Senhor. Irmãos, entregue-se ao Senhor. Olha Paulo, olha o que Paulo faz, ele se entregou para Deus. Mas você pode perguntar, irmão, você não sabe como é que está a minha vida, como é que está a minha caminhada, você não tem nem noção do que está acontecendo. A palavra de Deus é muito bonita, é poética, mas na hora que eu trago para a vida real é diferente. Mas talvez você está passando o que você está passando, irmão, porque você não está entregando para Deus e não está pondo em prática o que a palavra de Deus diz. Talvez você está procurando a sua própria justiça.
Talvez você está passando por necessidade, está procurando você mesmo se satisfazer. Talvez você está passando por perseguição, aí em vez de você ir para a oração, em vez de você ir para o joelho, não, você começa o quê? A fofocar, a falar mal daquela pessoa que está te perseguindo, a levantar falta, já que ela está me perseguindo, eu também vou fazer a mesma coisa. Talvez você está sendo angustiado por alguém, aí você vai querer o quê? Angustiar outra pessoa. Só machuca, irmão, quem está machucado. Só fere quem está ferido. Nós precisamos levar todas as nossas necessidades ao Senhor. Levar tudo em oração. Clamar ao Senhor. Colocar no altar dEle. E se nós precisamos de algo como simbolizando colocar algo no altar do Senhor, venha hoje e coloque tudo no altar do Senhor. Irmão, dê nome àquilo que você está entregando a Deus. Dê nome àquilo que você está entregando ao Senhor. Talvez é um filho. Senhor, eu te entrego o meu filho ao Senhor. Mas preste bem atenção. Não quer dizer que você vai entregar para Deus as coisas. Não quer dizer que a partir de hoje você vai depender somente do Senhor. É que você não vai sofrer mais necessidade. Que você não vai sofrer mais angústia. Que você não vai sofrer mais injustiça. Entregar tudo para Deus não é blindar contra essas coisas. Oribá, Suide canta lá. Entregar para Deus não é blindagem contra isso. É dar um outro significado para isso, irmão. É dar uma nova direção para isso. Eu passo necessidade, mas a graça do Senhor me basta. Eu sou injustiçado, mas a graça do Senhor me basta. Estou angustiado, mas a graça do Senhor me basta. Estou injuriado, mas a graça do Senhor me basta, porque a graça dele te basta. Se a graça dele te basta, irmão, se a graça do Senhor te basta, Ele vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Não lamente as suas fraquezas. Ore ao Senhor, clame a Ele, para Ele se fortalecer nelas. Foi o que Paulo orou para Deus tirar, irmão. Senhor, afaste de mim. Mas Deus, em vez de falar com ele, Senhor Paulo, é o seguinte, eu vou tirar, porque você é bom, Paulo. Você é um cara, você prega, plantador de igreja, missionário. Você é um cara muito usado, eu vou tirar isso de você. Pelo contrário, Deus fala assim, não, Paulo, vou tirar não. Porque minha graça te basta nisso aí, Paulo. Aprenda a ver minha graça nessas dores suas. Aprenda a tirar lições das suas derrotas, irmãos. Aprenda a tirar lição daquilo que está te angustiando. Onde a gente mais cresce, é incrível. É incrível. Aonde nós mais crescemos é na angústia, é na tristeza, é na luta. Me mostra uma pessoa que cresceu só na vitória. Tem até aquele hino, né, que canta, agora é só vitória, agora é só vitória. Vai nessa. Vai crendo que agora é só vitória. Não, irmão, nós temos derrotas também. E muitas derrotas. Às vezes são mais derrotas do que vitórias. Mas em todas elas,
Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas, é incrível, o Evangelho é tão ao contrário do mundo, irmão, que eu acho lindo o Evangelho, porque ele é totalmente oposto. Como que tem derrota? Como que tem vitória na derrota? Só por Jesus. Como que eu posso ter prazer na minha necessidade? Me explica isso, irmão. Como que eu posso ter prazer na fraqueza, na injustiça? Agora o nosso Deus tem prazer. Sabe por quê? Porque Ele cresce na sua vida. Porque Ele se faz Senhor na tua história. Sabe o que Deus quer ser na sua vida, irmão? Sabe o que Deus quer ser na sua história? Deus. Só isso. Ele quer ser Senhor da sua história. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele quer te guiar. Ele quer te prosperar. Ele quer te dar uma família abençoada. Ele quer te dar uma casa abençoada. Ele quer que você viva em paz. Jeremias, ele fala assim para Jeremias: Jeremias, eu sei os planos que tem de vós, Jeremias. Olha para você ver, Deus tem planos para Jeremias. Jeremias, eu tenho plano para você, e plano de paz, plano de bem, para te dar o fim que vós espereis, Jeremias. Aí ele fala no versículo embaixo: quando me buscares de todo o coração. A Bíblia fala, irmão, para nós buscarmos a Deus com todo o entendimento, toda a força e de todo o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, irmão, se humilhar, clamar a mim, responder-te-ei, sararei a sua terra. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nos sujeitar a Ele, nos humilhar perante o Senhor e falar com Ele: Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou chorando, eu estou clamando ao Senhor. Essa situação veio sobre mim, Pai. Essa nuvem está sobre mim. Essa seca, esse deserto está sobre mim. Mas eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. Mas eu sei que o Senhor é Deus. E eu estou falando, irmão, entregar tudo na mão de Deus não vai te blindar de passar por essas coisas. Não adianta nós mentirmos. Aceitei Jesus, tudo está lindo. Não, irmãos, continuamos ainda aqui na terra. E Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo. Aí o que ele fala? Tem de bom ânimo porque vocês venceram o mundo? É isso que a Bíblia fala? É isso, pastor Rosalvo, que a Bíblia fala? Que você venceu o mundo? Foi você que venceu o mundo, pastor Rosalvo? Ele fala assim: porque eu venci o mundo. Então quem garante a vitória chama-se Cristo. Quem garante eu de pé chama-se Jesus. Sem Ele, irmão, preste bem atenção no que eu vou te falar. Sem Ele, sem Jesus, nada do que você tem, nada do que você possui, nada do que você sonha, você teria. Nada. Porque tudo por Ele, para Ele, são o quê? Todas as coisas. Então entrega na mão dEle. Entrega na mão do Senhor. Coloca a Deus no devido lugar da tua história, no devido lugar da tua vida. Dê a Deus o trono que é devido a Ele no seu coração. Isso não depende de esposo, de esposa, de pastor ou não. Depende de você, irmão.
Depende de mim. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. A comunhão com Deus também. Aqui estamos hoje em comunidade, orando. Vamos orar daqui a pouco. Clamar daqui a pouco. Comunidade. Mas depois cada um vai para sua casa. Ali é a comunhão com o Senhor. A verdade, irmão, está sendo pregada aqui quarta, sexta e domingo. Nesses 3 dias, a verdade está sendo pregada. E você precisa se avaliar. O tanto que a sua vida tem mudado de você ouvir essas verdades. O tanto que a sua vida tem mudado. Sabe que seus pensamentos têm mudado? Já tem 2 quartas, se eu não me engano, nós estamos falando sobre perdão. Você já conseguiu perdoar alguém? Nessas 2 quartas que a gente está falando sobre perdão? Você já conseguiu olhar e falar assim, nossa, eu preciso perdoar aquela pessoa? Aí domingo ele vem cá, ministra sobre salvação, sobre família. O pastor Rosalvo ministrou sobre vitória, sobre bênção. O que você tem feito com isso que tem te falado? Você tem meditado? Você tem pegado e guardado no seu coração? Nós precisamos dar ouvidos. É o que a palavra diz. Ouça o que o Espírito. Ele não falou pastor. Não falou Pedro. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu volto a repetir, irmão, para me terminar. Se você não dá ouvido ao que sai daqui, ou o que sai de quem está pregando aqui, você não vai dar ouvido a Jesus Cristo. Não vai dar. Jesus pode descer na sua casa, que você não vai dar ouvido a Ele. Porque se Ele está falando na boca dos seus profetas, dê ouvido. Agora nesta noite, entregue ao Senhor. Tem reverência a Deus, irmão. Quando você vier na casa do Senhor, tem reverência. Nós estamos diante do autor da vida, do autor da glória, daquele que vive e reina para todo sempre. Nessa noite vamos entregar para Deus. Senhor, eu estou sofrendo angústia, eu estou sendo injustiçado, estou sofrendo perseguição. Senhor, eu estou sendo fraudado. Coloca tudo isso em oração, irmão. Coloca tudo isso em oração. Nós vamos tirar um momento enquanto o hino é tocado. Você tira um momento aí para orar. Logo após o pastor Rosalvo vai estar ministrando sobre a nossa vida. Mas tira esse momento para você estar orando. Seja ajoelhado, seja em pé, sentado. Mas vai ser um momento seu e Deus. Antes da ministração do nosso pastor Rosalvo. Então fique à vontade. O irmão coloca o hino para nós, irmão, enquanto o hino toca, irmão. Fique à vontade de orar. Ore com alguém. Compartilhe esse momento. Porque a palavra do Senhor, ela foi ministrada ao meu e ao seu coração. E se não fosse pela graça, nós não estaremos aqui. Reconheça isso, irmão, na sua vida. Reconheça isso. Que é pela graça. Que é esse favor imerecido. Entregue ao Senhor tudo aquilo que tem preocupado o seu coração. Lá em Pedro fala, entregue os seus caminhos, não entregue a sua angústia ao Senhor, suas preocupações.
Tem um versículo na Bíblia também que fala: entregue seus caminhos ao Senhor e Ele tudo mais Ele fará. Então nós temos que entregar, irmão. Mas entregar não é entregar e ficar com a mão segurando. E de vez em quando você vai lá e pega ele de volta. A palavra de Deus diz lá em Pedro que é lança, né? E lança ali é de lançar mesmo, é de pegar e tacar. De pegar e lançar. Lance as suas preocupações ao Senhor. Aleluias. Deixa Deus falar na tua vida através desse hino também que vai ser entoado. Vai orando, irmão, vai clamando ao Senhor. Vai falando com Deus que, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego meus caminhos, a minha família. Pai, eu entrego, Pai, meu coração. Pai, eu entrego ao Senhor Jesus Cristo a tua presença. Pai, vem em meu favor nesta noite. Faz de mim morada. Vai orando esta noite, irmão. Aleluias. Deixa Deus falar com você no seu coração. Canta comigo bem forte. Há quanto tempo você ora, você pede. Há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Ore, baixo, decanta, lá vai clamando ao Senhor, irmão. É através da graça dele que nós alcançamos o céu. Somente no Senhor. Aleluias. Deus é justo. Confesse seus pecados ao Senhor. Senhor, talvez eu não tenha sido muito reverente ao Senhor. Tenho falhado. Mas vem em meu coração. Me ajuda, Senhor, a superar essa dificuldade. Oh, aleluia. Talvez você está sofrendo alguma injustiça, irmão. Talvez é no trabalho. Talvez de um vizinho, alguma coisa. Vai orando ao Senhor. Vai colocando no altar de Deus. Talvez você está sentindo necessidade de algo. Senhor, eu tenho uma necessidade. Pai, eu preciso, Senhor. Irmão, a graça de Deus é o maior poder do mundo, irmão. A graça é o maior poder. A graça estava na cruz. Aleluias, para te dar vida. Esse favor imerecido. Essa graça que abre portas. Essa graça que fecha portas. Essa graça que te deu sua família. Essa graça que tirou seu esposo, talvez dos bares. Essa graça que te trouxe dignidade. Essa graça que abriu portas para você. É através dessa graça que essa igreja tem sustentado. É através da graça, oh aleluias, que nós podemos alcançar o céu. É a graça que colocou o seu filho. É a graça que te cura. É a graça que liberta. É a graça que transforma. É a graça que faz o mover na tua vida, na tua história. Senhor, eu estou cansado. Vai para a graça. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai até a graça. E essa graça tem nome, chama-se Jesus. É Ele que está na minha vida, na sua vida. É Ele que cura as suas feridas. Senhor, eu estou doente, Pai. Ele vai te curar. Pai, eu preciso, Senhor, que o Senhor abre porta, Ele vai abrir. Mas nós precisamos primeiro entregar a nossa vida a Ele. Precisamos nos entregar de todo o coração e confiar, irmão. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Somente o Senhor para consertar, irmão. Somente o Senhor. Somente o Senhor para trazer sua vida. Somente o Senhor para transformar sua história. Coloca na mão de Deus. Talvez você está como Paulo nesta noite, orando ao seu Senhor. Me ajude a vencer essa dificuldade. Senhor, me ajude a vencer essa barreira. Senhor, me ajude a vencer, Pai, esses pensamentos. Mas Ele pode falar com você nesta noite. Somente a minha graça te basta. Somente a minha graça. Filho, me glorifica. Filho, me glorifica. Me adora. Oh, aleluias. Santo é o Senhor, irmão. Irmãos, vamos ser agora ministrados através do pastor Rosalvo, a vida do pastor Rosalvo. Que Deus possa falar conosco mais e mais nesta noite. Amém, irmãos? Recebeu a palavra? Foi no seu coração? Sexta-feira é dia de propósito, irmãos.